Muito bem, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura de hoje do basquete olímpico, falando sobre o jogo mais aguardado do dia, que foi a estreia da nossa seleção brasileira. O Brasil fez a sua estreia hoje contra a França, logo de cara já pegou uma das favoritas ao ouro, já pegou a anfitriã, né, a dona da casa. E cara, jogo duro, hein? Jogo bem difícil pra gente. Primeiro, pela força da seleção francesa, como eu disse, é uma das grandes favoritas ao ouro, junto ali dos Estados Unidos, da Sérvia, do Canadá, da Alemanha. A França tá aí nesse bolo de favoritas. Segundo as principais casas de apostas, é a segunda maior favorita ao ouro, então é uma seleção muito forte que tem jogadores de altíssimo nível, o Wembanyama, Gobert, Decolou, Koulibaly, Yabusele, Fournier. É um time muito talentoso, um time que já joga junto há um bom tempo. É a atual vice-campeã olímpica. Ah, Luiz, mas fez uma Copa do Mundo horrível. Beleza, fez uma Copa do Mundo muito ruim, mas fez uma Olimpíada de Tóquio boa, fez um Eurobasket bom. Lembrar que a França foi vice-campeã do Eurobasket também. Então, é uma seleção muito forte, então a dificuldade já começa aí. E também teve a dificuldade de jogar na casa dos caras, né, mano? Assim, um ambiente totalmente hostil para a seleção brasileira, ginásio lotado, torcida francesa fez muito barulho, muito barulho. Foi bem difícil mesmo para o Brasil. Teve também, e aí não tem como não falar disso, a questão da arbitragem, sim, brincadeira que a arbitragem foi caseira nesse jogo, surreal, surreal. Eu, particularmente, não costumo falar muito de arbitragem. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe disso, que eu odeio falar de arbitragem. Sempre que possível, eu prefiro focar no que aconteceu no jogo e não olhar tanto para o que aconteceu na arbitragem. Mas hoje foi, pô, inacreditável que os caras caseiros, assim, surreal a, a falta de critério. Então, assim, foi um jogo muito difícil por todos esses fatores e no fim não deu pra gente. O Brasil foi derrotado pela França, 78-66 foi o placar, mas eu vou te falar, essa diferença aí de 12 pontos, ela não reflete o que foi o jogo, tá? Ela não reflete. O Brasil fez um jogo extremamente competitivo, tá? Só que, mano, acabou cometendo alguns erros que custaram muito caro, que no fim cobraram um preço. E também teve o fator Victor Wembanyama, que é sacanagem o que esse cara joga, assim. Pô, 19 pontos, 9 rebotes, 4 roubos de bola, 3 tocos e 2 assistências. Pô, assim, inacreditável, mano. Inacreditável. Se ele tivesse forçado mais um pouquinho, ele tinha saído de quadra com 5x5. Pô, assim, bizarro, cara. Bizarro o que ele joga. E o Brasil perdeu. Mas, assim, repito, o placar não reflete o que foi o jogo. E nesse vídeo eu vou contar a história do jogo para vocês, dar a minha opinião sobre as duas equipes, obviamente. Os meus pitacos é, não podem faltar. Mas antes eu só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vambora. Ó, primeiro quarto, o Brasil, e assim, sem exagero, tá? O Brasil foi quase perfeito no primeiro quarto. Sem sacanagem, o primeiro quarto do Brasil foi muito bom, cara. Muito bom. Defensivamente, o Brasil foi excelente. Conseguiu limitar muito bem o jogo de meia quadra da França. E aí, ofensivamente, o Brasil, por ter conseguido ali rodar bem a bola, por ter gastado bem, por ter queimado bem o relógio, sabe, gastado quase todo o tempo de posse, sempre buscando o melhor arremesso, sempre tomando a melhor decisão. O Brasil, por ter feito isso, por ter executado as coisas certinhas no ataque, o time acabou não cometendo muitos turnovers, acho que foram 2 turnovers só no primeiro quarto, e aí, por não cometer turnover, o time conseguiu limitar também o jogo de transição da França.
Então o Brasil conseguiu limitar o jogo de meia quadra e limitou também a transição francesa. Ou seja, o Brasil meio que anulou o time da França. Assim, não é exagero falar isso. Eu não tô, Pacheco. Não tô sendo Pacheco. O Brasil, no primeiro quarto, anulou o time da França. Tanto que chegou a abrir mais de 10 pontos no primeiro quarto. Fechou vencendo por 8. Fechou vencendo por 8. E mesmo fechou por 8, mesmo lidando com 3 faltas do Lucas Dias em menos de 4 minutos e com 2 faltas do Caboclo. Mesmo com seus 2 principais bigs sofrendo com faltas, o Brasil conseguiu fazer esse primeiro quarto excelente, tanto no ataque como na defesa. Então foi um primeiro quarto quase perfeito para o Brasil. E ainda teve aquela enterrada absurda do Mãozinha em cima do Gobert, que infelizmente eu não vou poder mostrar o lance aqui para vocês, porque a Olimpíada tá caindo matando no copyright. Então, eu só vou poder mostrar fotos, mas ó, pelas fotos vocês já conseguem ter noção do que foi a dunk do Mãozinha. Pô, ele posterizou um 4 vezes depois, gente. Pô, surreal, cara. Surreal o que o Mãozinha fez. E essa foi a jogada que ilustrou o ótimo primeiro quarto do Brasil. O Brasil fechou o primeiro quarto bem, com a moral lá em cima. Lá em cima. Só que no segundo quarto, o jogo acabou virando para a França. O ataque brasileiro estagnou no segundo quarto, o time não conseguiu mais rodar a bola do jeito que rodou no primeiro quarto, aquele jogo de pick and roll do Marcelinho e do Iago, junto com o Mãozinho e Felício, que deu muito certo no primeiro quarto, não deu certo no segundo. O Brasil não conseguiu executar tão bem ofensivamente como executou no primeiro. E aí, na defesa, por conta dos problemas de faltas do Lucas e do Caboclo, a marcação em cima do Embi acabou meio que dando uma afrouxada, porque não tinha quem colocar em cima do Embi. Pô, o Petrovic colocou ali o Mãozinha muito mais baixo do que o Embi. Colocou o Gui, chegou a ficar no Embi. Pô, não tem nem o que fazer. Então, a marcação em cima do Embi acabou ficando mais afrouxada. O Embi toda hora ficava em situações de mismatch ali no post. E aí, meu amigo, tem jeito, cara. Tem jeito. Com o Embi toda hora em situações favoráveis ali no ataque, pô, ele mandou no jogo. Sim, ele tomou o jogo para si, assumiu totalmente o protagonismo da partida e jantou, cara. Assim. O Embanyama jantou no segundo quarto, virou o jogo e o Brasil foi para o intervalo perdendo por 39-36. E assim, eu sei que não é uma desvantagem muito grande, apenas uma posse. Só que ter jogado tão mal no segundo quarto, na minha visão, acabou mexendo muito com a confiança do time brasileiro. E aí, mano, isso influenciou em todo o decorrer do jogo. Assim, no terceiro quarto, a França seguiu superior pra caramba. O Brasil foi totalmente dominado no terceiro período. O Brasil não jogou ofensivamente. O Brasil não conseguiu criar nada, não conseguia criar uma janela limpa de arremesso, não conseguia. Toda hora cometia turnover. Acho que só no terceiro quarto foram 6 turnovers do Brasil, uma coisa impressionante. O Marcelinho, pô, que é o jogador mais experiente da seleção, o jogador mais velho dessa Olimpíada, pô, ele cometeu uns 3 turnovers ali seguidos, que foi loucura, pô. Que foi loucura, assim, ele dando a bola na mão dos jogadores da França. E aí, cara, era tudo que a França queria. Tendo ali o Embanyama, tendo ali o Nitiliquina, que jogou bem, tendo ali o Lessar que começou o terceiro quarto no lugar do Gobert. E vou te falar, impressionante como esse time da França fica melhor com o Lessar do lado do Embi ao invés do Gobert. Pô, cara, é impressionante, mano. Com o Gobert no banco, o time francês é muito melhor. Isso é algo que
talvez talvez a França mantenha para os próximos jogos. Pode ser que nos próximos jogos aí a gente veja o Gobert vindo do banco, porque realmente a dupla Wemby e Lessard, ela é muito melhor em termos de encaixe de funcionamento do que a dupla Wemby e Gobert. Isso ficou muito claro no terceiro quarto. Muito claro. O time ganha em energia, ganha em força, ganha em disposição, assim, porque o Lessard, apesar de não ser tão impactante protegendo o garrafão como o Gobert, ele é mais móvel que o Gobert, ele consegue, ele tá em mais lugares, ele briga por mais rebotes, ele é mais voluntarioso do que o Gobert. E aí acaba aliviando um pouco pro Wembanyama. E aí deixa o Wembanyama livre para fazer o que ele faz de melhor, que é doutrinar no post, que é criar em situações de mano a mano. Então, isso é algo pra gente ficar de olho, cara. Isso é algo pra gente ficar de olho. Pode ser que o Gobert acabe virando o banco nesse time francês, pensando no funcionamento do time. Mas, enfim, isso é papo para outra hora. O que aconteceu foi que a França começou com o Lessard, o terceiro quarto, e aí com o Brasil cometendo turnover a rodo e tendo aí uma rotação um pouco mais veloz, um pouco mais móvel, a França, cara, castigou o Brasil no contra-ataque. Castigou toda hora, conseguia cesta fácil, e aí o Brasil não teve resposta, não conseguia pontuar, não conseguia defender, e aí acabou tomando 12 de vantagem no fim do terceiro quarto. E aí vai uma crítica também, rapidinho, ao Petrovic, tá? Pô, assim, não dá pro seu time cometer 4, 5 turnovers seguidos e você não pedir timeout, mano. Sim, para mim o Petrovic, ele é o menor dos culpados pela derrota, tá? Nem sei se tem um culpado assim pela derrota. O Brasil não era favorito. Não era favorito, não era nem perto de ser favorito. O Brasil era total underdog nesse jogo, então não tem nem por que caçar culpado. Mas se tiver algum culpado, o Petrovic é um dos menores, tá? É um dos menos culpados. Só que para mim ele errou no terceiro quarto. Ele errou no terceiro e no segundo quarto. E errou no quê? E não pedir timeout. No segundo quarto, quando o Brasil estava ali desorganizado, bagunçado, era para ele pedir timeout mais cedo. Para o jogo, dá um respiro para os caras, organiza. E no terceiro quarto a mesma coisa. Depois que o Marcelinho cedeu o terceiro contra-ataque seguido para a França, para o jogo, conversa. Mas não, ele deixou o time, deixou o jogo rolar, deixou o time sangrar. Ele só foi pedir timeout depois que a França sei lá, abriu 9, alguma coisa assim. Abriu 9. O Brasil chegou a cortar para 6, eu acho. E ele só foi parar o jogo depois que o Brasil, que a França abriu 9. Então, eu acho que faltou um certo tato pro Petrovic. Faltou. Ele deveria ter pedido o timeout mais cedo. Ele devia ter parado o jogo mais cedo. Mas, enfim. Fica a lição aí pro próximo jogo, né? Fica a lição pro próximo jogo. E bom, assim, Brasil perdeu por 12, foi para o quarto período com essa desvantagem. No quarto período, o Brasil até chegou a cortar a diferença para 4 ali no meio do quarto período, só que rapidamente a França respondeu ali com o Nitilikina e o Batum, ali matando bola G3. Batum fez um jogo absurdo também, hein? Pô, surreal que o Batum jogou, 19 pontos, 3 bolas de 3. Pô, o Batum, ele é muito bom, hein? Assim, eu sei que o melhor jogador foi o Wembanyama, não tem discussão em relação a isso. O MVP da partida foi o Wembanyama, mas o que o Batum foi importante não tá escrito, hein? Nossa, jogadorzaço, muito bem no ataque, uma ótima participação defensiva, a leitura defensiva do Batum é muito boa, jogou muito, cara, jogou muito. E aí, com essas bolas de 3 dele e do Nitilikina, a França voltou a abrir vantagem, faltando acho que 40 segundos, abriu 11, e aí acabou com o jogo. Assim, no fim, a França garantiu a vitória, 12 pontos de vantagem, e vitória importante para a França. Tira aí, né, o peso da estreia. Claro que não foi uma vitória dominante. De novo, o placar engana.
O placar indica que foi uma vitória dominante da França e uma derrota horrível do Brasil. O Brasil não jogou nada. E não é bem assim. O Brasil jogou bem, foi competitivo, e a França não foi lá essas mil maravilhas. Tem muita coisa para melhorar nesse time da França. Essa questão aí do Gobert vindo do banco é algo que eu acho que tem que ser trabalhado pelo time. Eu acho que é uma questão a ser pensada aí para os próximos jogos. O ataque da França em meia quadra não me agradou. É um ataque de meia quadra meio sem molho, sabe? Atacando em transição, a França é muito boa, a defesa da França é muito boa, mas o ataque em meia quadra é meio sem criatividade. Então, tem muita coisa para melhorar. Não foi uma vitória, meu Deus, que time, Leblanc, sensacional. Não foi. Não foi. Mas venceu, tirou o peso da estreia, venceu um time bom, né? Não é, por exemplo, a Alemanha venceu o Japão, que é, na teoria, o pior time do grupo. A França venceu o Brasil, time bom, que vem de um pré-olímpico excelente. Então, é uma vitória importante, dá uma moral aí para a França. O Embanyama deixa muito claro que no basquete FIBA ele é ainda mais imparável, surreal que ele jogou. Então, uma ótima vitória francesa, importante aí por todos esses fatores. Já para o Brasil, velho, fica aquele sentimento de putz, dava para ter feito mais. Fica esse sentimento. E é um sentimento ruim, porque é ruim ficar lamentando, mas realmente, cara, era um jogo que o Brasil podia ter saído com a vitória. Podia ter saído com a vitória. Pô, se não é o número absurdo de turnovers, se não é essa questão aí das faltas que foram marcadas. Pô, o Caboclo quase não jogou, gente. Caboclo terminou o jogo zerado. Muito por conta das faltas, na verdade, 100% por conta das faltas. E muitas das faltas marcadas em cima do Caboclo, na real, muitas marcadas contra o Brasil, foram marcações equivocadas. De novo, não quero entrar no assunto arbitragem, que eu acho um saco, mas pô, faltou muito critério para arbitragem. Muito critério. Para mim, foi uma arbitragem extremamente caseira. Não tô falando que a França só ganhou por conta da arbitragem, longe disso, a França tem muito mérito, e o Brasil tem muito demérito também, mas não tem como negar que a arbitragem foi um fator aí, cara. Arbitragem muito ruim. Ali na dúvida, sempre marcava para a França, a favor da França. Então, enfim, fica aí a lamentação, perder por 12 pontos não era o justo para acontecer hoje, mas infelizmente aconteceu. Agora é focar no jogo de terça contra a Alemanha e principalmente focar no jogo contra o Japão. Contra a Alemanha vai ser difícil. Vai ser difícil. De novo, o Brasil vai ser underdog e a tendência é que o Brasil perca contra a Alemanha. Só que aí, o que o Brasil tem que focar nesse jogo contra a Alemanha? Se for perder, perder por pouco, não tomar muito ponto, e aí contra o Japão e com tudo, para amassar. O Brasil precisa vencer o Japão e precisa vencer bem. Precisa vencer bem. Se o Brasil perde por, sei lá, 10 pontos para a Alemanha e ganha do Japão por 12, 13 pontos, eu acho que o Brasil pode sim se classificar como um dos melhores terceiro colocado, como um dos melhores terceiros. Para mim consegue, mas tem que fazer isso. Tomar pouco ponto da Alemanha, se for perder, óbvio, se conseguir ganhar, melhor ainda, mas se for perder, perder por pouco para a Alemanha, por conta do saldo de gols. Saldo de gols, ó, meu Deus, saldo de pontos, nossa senhora. Se eu falei saldo de gols em algum momento, peço desculpas, tá? É costume do futebol. Saldo de pontos. Perder por pouco e arrebentar o Japão. E o Brasil tem condição de arrebentar o Japão. Eu assisti hoje o jogo do Japão contra a Alemanha e o jogo do Brasil contra a França. Para mim, o Brasil é infinitamente melhor do que essa seleção japonesa. Infinitamente. Para mim, não tem nem comparação. Então, é isso. Esse tem que ser o foco. E a França melhorar os pontos que tem que melhorar, porque talento tem.
potencial esse time francês tem. Então, é questão de ajustar. É duro ajustar com a competição rolando, mas tem muitos pontos a serem corrigidos ainda nesse time francês. Mas é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Infelizmente o Brasil perdeu, mas jogou bem. E é o que eu falei depois da conquista do pré-olímpico. Depois do Brasil ter conquistado a vaga no pré-olímpico. O mais importante para o Brasil nessa Olimpíada é mostrar um bom basquete. É competir. É mostrar que tem força para bater de frente com seleções de alto nível. E o Brasil mostrou isso hoje, cara. Então, óbvio, tô triste, tô puto com a derrota. É muito ruim perder. Muito ruim perder. Mas eu tô feliz com o que eu vi, mano. Acho que o Brasil mostrou coisa muito boa hoje. Mostrou que consegue. Pô, o primeiro quarto do Brasil foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, é isso, assim. É isso. Tô triste, tô puto pela derrota. Mas o desempenho do Brasil me agradou. Me agradou. Eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos nessa derrota. O problema é que os pontos negativos foram muito determinantes. Turnover, excesso de faltas, questão de timeout aí, que demorou para ser pedido pelo Petrovic. É isso, é isso. Bom, qual que é a sua opinião? O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.